um videocast Brasil Journal. Eu sou um apaixonado pela nossa espécie. Está se portando meio mal, eventualmente, porque a gente é um recém-nascido, né, em termos de história. Olá, bem-vindos a mais um encontro de Business of Life. Convidado muito querido, muito especial, Renato Machado. Como é que eu vou introduzir aqui a figura? Não quero ir para aquela descrição que em algum lugar vai ter que aparecer aqui na nossa conversa, mas no caminho alguém vinha me falando de uma das frases que tem aqui: os loucos abrem caminho e depois os sábios acompanham, né? Uma coisa dessa. Estou falando isso porque a gente está num projeto, estamos aqui ao ar livre, num projeto plena Minas Gerais, grudados aqui ao Parque Estadual de Ibitipoca, nesse projeto que é o IBIT, que é um cinturão que está aqui circundando o parque como uma forma de proteção ao parque, mas é um grande empreendimento ecossocial, um modelo totalmente novo, por isso talvez fazer essa abertura aí falando sobre as boas loucuras que constroem pontes que é para os outros depois passarem por elas. Então, Renato, primeiro, super obrigado por ter aberto, eu ia dizer assim, a sua agenda. Pelo amor de Deus. A sua agenda aqui, que é uma agenda assim, da vida, né? E de nos receber aqui nesse lugar, assim, que é uma descoberta espetacular. Renato, conta um pouquinho pra gente. Eu vou fazer o contrário. Normalmente eu começo a perguntar um pouco sobre caminho de vida e tudo mais. Depois a gente faz alguns flashbacks. Eu sei que você gosta muito mais de falar, não de você e tudo mais, mas da onde você está envolvido. Então eu prefiro começar por aqui, depois a gente faz uns flashbacks assim e trazemos um pouquinho da tua experiência, que vem do mundo empresarial e tudo mais, para enriquecer até o entendimento, porque leva um tempo para a gente entender o que você está construindo aqui. Bom, primeiro, Nilton, é uma honra estar tendo a oportunidade de recebê-los aqui. Eu, na realidade, acho que a gente faz aqui o óbvio, que é cuidar da gente, das pessoas que vêm e da casa da gente, que é esse planeta tão precioso, tão sagrado para a gente, né? Então, 96% do projeto é tocado pelo próprio planeta, que é a área que está em regeneração. A gente só tira o boi, evita o fogo e deixa a natureza fazer o resto. Ela é muito mais sábia, muito mais assertiva, né? Só é mais lento um pouco. Só para as pessoas entenderem, qual é o tamanho hoje desses 96%, desses 4% que você está falando? Olha, a nossa área tem mais ou menos 6.000 hectares, o que parece muito para a gente, né? Mas para a biodiversidade é muito pouco. A gente está, por exemplo, reintroduzindo anta. A anta presta um serviço socioambiental muito importante, a jardineira da floresta. Cabem no nosso território 30 antas. Para ter uma população geneticamente viável, seriam 120 indivíduos. Então você vê que só caberiam 120? Pouco. Não, caberiam 30 e teria que caber 120. A gente vai ter que fazer algum manejo genético ao longo do tempo e, naturalmente, tem uma série de pessoas fazendo compras parecidas e também deixando o mato crescer aqui. Então, imagino que um dia a gente vai ter espaço até para reintroduzir a arpia aqui. A ideia é que seja a nossa cereja do bolo. Explica o que é arpia, porque eu acho que a maioria das pessoas não... A arpia é a maior águia do planeta. Ela é desse tamanho, muito forte. Existia aqui, tem 2,40 metros, se não me engano, de envergadura. É uma coisa linda, maravilhosa. Hoje ela ainda existe em alguns pontos da Mata Atlântica, mas aqui não mais, né? E o projeto, a vontade, digamos, essa do projeto, acima de tudo, é ajudar esse processo de regeneração dessas áreas que foram muito no passado aqui, tanto para a parte de gado, café, né? Essa ideia de ir circundando o parque. Como que isso apareceu como um movimento assim que te parecia uma estratégia que fazia sentido?
Foi acontecendo. Na verdade, eu devo muito aos meus pais que me criaram na natureza, né? Eu acho que a natureza é a grande escola da vida, né? Você foi criado em cidade. Ah, não. Não em Juiz de Fora, mas num sítiozinho É. perto da cidade. Então, Infância era assim de jogar bola. eu morei 20 anos no Rio, no meio da Floresta da Tijuca. Eu preciso da natureza. Não... E aqui era só natureza. Até que eu comecei a entender que a gente tinha que envolver as pessoas também. E aí ficou muito mais interessante o projeto. Aí a gente resolveu fazer a primeira pousadinha, até porque eu tinha vontade de compartilhar essa, como eles falam aqui, essa belezura toda, né? Então, foi aí a ideia do primeiro lodge, aí veio a Kelly, minha mulher, agora com produção de alimentos. Quando ela veio, a gente produzia muito pouco. Agora já estamos com 270 produtos orgânicos sendo feitos aqui, ainda sem escala e Mas tal, e é para nem consumo nenhuma interno. pretensão de escala. A gente quer saúde, comer frescor, né? Então, e gerar renda. Com isso a gente não gera lixo, a gente não gera uma logística cara, né, com uma pegada ambiental cara. Então, economia circular, frescor, né, que é muito importante. Fomos desenvolvendo outras coisas, esses projetos de reintrodução de alguns animais que a gente no passado caçou até a extinção aqui, como a anta, a arara vermelha, a jacutinga. E estamos aí nos divertindo com isso. Você, você fala, né, vi você comentando, que eu achei muito interessante, que a gente sempre pensa em projetos que têm essa ambição né, de regenerar e tudo mais, e os tempos que você percebe o teu trabalho, né, são os tempos da natureza. Então, assim, você mesmo usa essa expressão de que você deixa a melhor coisa a fazer é deixar a natureza mesmo fazer o que ela tem que fazer. Primeiro, eu li um livro sobre rewilding de um inglês chamado, ele é conhecido lá, chamado George Monbiot. E ele fala isso, que a natureza faz muito mais bem feito que a gente, só em outro ritmo, né? A gente aqui, eu considerava que era um projeto que ia estar pronto daqui a 500 anos, porque eu gosto muito do jequitibá rosa. O jequitibá rosa é a maior árvore brasileira fora da Amazônia. Quando você vê foto dos remanescentes que tem na Mata Atlântica, a Mata Atlântica vira como se um gramado, ele passa por cima da Mata Atlântica, é uma coisa linda. É daqui e a gente planta muito. E esses jequitibás, eu falo, pô, eles vão estar no esplendor daqui a 500 anos, então o projeto vai estar. Mas aí a gente faz um encontro aqui de biólogos e engenheiros florestais também, aí, uns tempos atrás, foram até uns da Exalc, que é uma escola muito conceituada, falaram que essa mata que está se regenerando vai estar próxima do equilíbrio que tinha daqui a 2.000 anos. Como 96% do projeto é esse trabalho feito pela natureza, e as pessoas que entendem da natureza falam que vai levar 2.000 anos, a gente considera que o prazo de implantação do projeto como um todo é de 2.000 anos. Né? Tem uma história sapiencial que fala de um sujeito que está plantando, não me lembro qual a árvore exata, que levava 70 anos para dar fruto. E aí o sujeito viu, mas você está plantando essa árvore, já era uma pessoa de idade, você não vai ver, você não vai comer desse fruto. E por que você está plantando? Ele disse, não, estou plantando para as outras gerações, porque quando eu vim já tinha para mim. É. Isso aqui estava aqui. Foi muito já destruído, mas a terra estava, e eu falo que, na verdade, a gente é uma região esvaziada economicamente, né? Porque a terra perdeu muito da fertilidade que tinha quando a gente tirou a floresta, e a gente é uma terra de muita beleza, um povo muito bom, então a gente está aqui buscando um caminho diferente para a gente ter uma boa economia regional, prosperidade, oportunidades, né? Eu acho que a regeneração entra em tudo, né? Eu acho que passou do momento da gente falar em sustentabilidade, porque a gente já destruiu muito, agora a gente tem que reverter um pouquinho. A forma melhor da gente fazer é aceitar essa responsabilidade como sendo do indivíduo, né? O indivíduo, óbvio que o que a empresa, o que a instituição,
o que as religiões puderem fazer, o que o Estado puder fazer, ótimo, mas tem que ser um valor individual, ter uma existência regenerativa, deixar o planeta melhor do que se não tivesse existido. Isso não é caro, é fácil, é fazer um curativo no planeta, porque a gente, para existir, tem que fazer mordidinhas, né? Então seria meio que fazer um curativo. Isso é o que a gente se propõe a fazer aqui. Tem uma frase da Wangari Maathai, que é uma queniana que foi prêmio Nobel, ela já faleceu, e ela falava que a gente foi chamado para ajudar o planeta, curar suas feridas e, no processo, curar nós mesmos, né? Porque é uma coisa só, né? Com certeza. E é muito interessante, o projeto é enorme, né? Assim, eu não tinha nem noção, né? Porque apesar de, como você falou, em escala das questões a serem curadas, é pequeno, né? Mas na verdade é um território que você está cuidando de um jeito muito especial. Acho que quem visitar aqui, eu fiquei realmente, acho que onde eu fiquei mais impressionado no detalhe de como perceber cada pedaço desse espaço com grandezas, né? A natureza tem grandezas, cada lugar tem uma maneira de se manifestar, né? A sua riqueza, na sua forma quase que única. E como você está cuidando desse grande jardim aqui, né? Quase meio que épico de voltar assim, o período que lá, tempos bíblicos, onde cabia ao ser humano ser um jardineiro, estar junto desse processo de jardinagem desse planeta, como o adulto na sala, né? E a gente não tem se comportado dessa maneira, né? Mas uma coisa que me impressionou muito é que o centro, né, digamos, o centro atualmente, um polo importante, é a cidadezinha de Mogol, o vilarejo de Mogol, que era um vilarejo que estava aqui no meio, que você foi englobando. Eu acho que o vilarejo inspirou muito o projeto, as pessoas do vilarejo inspiram muito o projeto, a simplicidade do vilarejo que a gente tenta manter, né? As pessoas daqui têm comida, estão celebrando a vida. A gente às vezes complica muito a vida, né? Então, eu acho que... E o vilarejo é um desafio, porque a grande maioria das pessoas já tinha saído do vilarejo, né? Quer dizer, agora não, agora algumas É centrado numa até igreja. voltaram. A igreja de que ano? A igreja, se não me engano, 1917. Mas o vilarejo é anterior a isso. Minas meio que começou por aqui, o ouro. Depois é que teve Ouro Preto, Tiradentes, essas coisas. Essa região ficou meio esquecida. Mas a degradação ambiental aqui não é diferente da média do nosso planeta em geral, né? A gente para existir, tem que pegar pedacinhos do planeta. E quando eu nasci, éramos 3 bilhões, né? Na minha rápida existência, entraram mais 5. Quer dizer, o planeta tem dificuldade em suprir tudo, né? Lógico que tem gente que consome demais, mas tem muita gente que consome de menos, né? Que mereceria ter um refrigerador, um ar-condicionado. Então, a gente tem um desafio grande pela frente. E o que a gente conseguir fazer, eu falo que o exemplo é muito importante. Então, a gente tem que tentar fazer muito bem o dever de casa aqui, né? Existir de uma forma exemplar, por que não tentar, né? E eu acho que o lugar ajuda muito, né? E como eu falei, o desafio é grande, mas a vida é muito curta para desafio pequeno, né? Que bom que a gente tem um desafio grande que nos une, né? A gente tem muito pouca norma, muito pouca lei aqui dentro. Eu falo que é um espaço libertário para não inibir criatividade e liberdade, né? Mas tem uma estratégia. Eu acho que aqui tem um modelo muito interessante. Esse modelo que você está falando de que está se construindo, né? Que você vai aprendendo do próprio lugar. Como é que você vai ter a pretensão de chegar aqui e vou curar? Você tem que chegar e conhecer esse lugar e ver o que você consegue ajudar nesse processo, ou não atrapalhar no processo de viver aqui com qualidade.
e, ao mesmo tempo, tem uma estratégia. Primeiro, eu queria te ouvir dessa estratégia, que foi ir juntando pessoas que vão abraçando esse parque estadual, que é um parque belíssimo, num platô em cima, né, com 1.800 metros, um parque que o Estado, obviamente, por lei, tenta preservar, mas que a gente sabe que é tão difícil se você não tiver, né, já teve incêndio nesse parque, né, queimou uma quantidade enorme do parque. Então, assim, essa estratégia de ir juntando parceiros que vão abraçando e vão formando um cinturão que aumenta, né, não por força do Estado, mas por força de iniciativa privada, ou, né, não sei nem se a palavra é essa, mas uma iniciativa que não vem do Estado. Quando que você conseguiu ver que isso era um modelo interessante? Aos poucos. Estou tentando ver, né, na Ainda... realidade, né? Porque a gente não tem, você falou muito bem, não tem planejamento, a gente não tentou fazer uma Brasília. A gente tem muito medo do crescimento rápido, a gente faz questão de fazer diferente do que a gente tem feito no planeta, então não vai ter, sei lá, condomínio, loteamento, hotelzão grande, essas coisas. A gente quer fazer diferente, a gente não quer fazer mais do mesmo. O que aumenta o desafio, né, até da viabilidade econômica. E a gente prega basicamente 2 valores que a gente não abre mão. O primeiro é a preocupação com o outro. A gente usa uma palavra singela, que é gentileza, mas que significa, antes de tudo, a gente se tratar bem aqui. E o segundo é o fazer bem feito, porque fazer bem feito é uma gentileza com o planeta, com o próximo. O fazer bem feito evita o retrabalho, evita o desperdício, né? E deixa a gente mais próspero, melhor, né? Mais feliz. Então... Essa é a estratégia. Então, gentileza e fazer bem feito. E fazer bem feito. E as pessoas, isso regenera. E num projeto multidisciplinar como esse, quem sou eu para falar como é que é o bem feito? Eu não tenho ideia de como é que é o bem feito na escola, na reintrodução de arara, de muriqui, no plantio de orgânicos, na hospitalidade, na massagem. Tem muita coisa aqui dentro, né? Então, é só... E você vai agregando pessoas, né? Pessoas que da região, você aproveita as pessoas que elas já tinham atividade aqui da região, você está agregando algumas pessoas que chegam aqui com conhecimentos. Eu não diria que eu, né? O projeto, projeto ou os valores do projeto, né? Porque as pessoas que compartilham desses valores se identificam, opa, quero estar junto, né? Então tem muita gente que vem através de outras pessoas que eu nem conheço. Né? E como essa, porque você vem do mundo empresarial, em que você tem um histórico, né, ali de família que, né, teve que fazer toda uma caminhada de luta, né, tua. Como que você, conhecendo muito bem esse mundo empresarial e como ele funciona, a lógica que a gente tem, né, até dessa região aqui, que é uma região que foi de muita extração de minério. E na verdade eu vim para cá porque eu cansei de empreender. Eu acho que 40% dos problemas que eu tinha eram problemas reais, 60%, com todo respeito ao Estado, causado por ele. Não culpa as pessoas do Estado, mas são instituições que, falidas, que não funcionam, muito pesadas. Aí eu joguei a toalha, falei, eu não quero mais com esse monte de norma, de regra. Joguei a toalha e vim para cá. Falava que aqui era meu Gaut Valley. Só que a gente gosta de empreender, né? E aí conversa tudo de novo aqui e tá indo bem. É fascinante. Mas a gente sente, né, ao chegar aqui, você sente que tem uma gestão, que tem um empreendimento. São vários elementos e a gente vê você envolvido com várias coisas. Né? O outro dia eu estava olhando ali um negócio que me explicaram que é um SAMU, né? Que é uma coisa que você está fazendo para não ter tanto assoreamento. Né? E isso é uma coisa que você está aqui, está virando cada vez mais
nativo desse espaço, assim, consegue enxergar como ajudar, né, esse processo de assoreamento, por exemplo, que é grave, assim. Sem dúvida, é um aprendizado. Eu falo que a natureza nos ensina a cada período chuvoso, por exemplo, né? Porque a região era protegida pela floresta, que era uma grande esponja que absorvia água, né? Quando você tira a floresta, a água bate na terra, ganha velocidade, ganha energia, começa a levar toda a camada fértil da terra para os rios, para o mar. E isso foi o que aconteceu aqui. A mata está voltando a ser esponja, mas em alguns lugares a gente usa esse SAMP, sim, né? E aí é aprendizado. Já me disseram que nós no SAMP 3.0, que já foi criando outras formas de fazer isso. Sim. A gente quer ocupar o território de forma exemplar. Se a gente, por acaso, for muito bem nisso, a gente pode inspirar pessoas e, com isso, conseguir um efeito maior do que o projeto em si. Aqui é uma área privada, então a gestão funciona um pouco mais. Por que a pessoa vai para um shopping center, por exemplo? Porque ela quer uma rua limpa, sem violência, onde ela possa andar com tranquilidade. O Estado é que gere a rua, ele não consegue isso. Uma propriedade privada, até porque é menor e a instituição é mais ágil para tomar as decisões, você consegue uma gestão um pouco melhor. Então, aqui a gente meio que concorre, no bom sentido, com o Estado, né? A gente está no business do Estado, que é o business de gerir a convivência das pessoas. E a gente tem uma vantagem, que aqui a gente gere uma comunidade pequena. A comunidade pequena se autorregula, funciona muito bem, né? É assim como os macacos, eles não viram grupos de 10 milhões, que aí a coisa complica, né? Mas grupo pequeno funciona bem. Mas você acha que existe um modelo possível, que é um pouco o modelo dos povos originários, né? Os povos originários são pequenas comunidades extremamente envolvidas com né, o espaço onde elas habitam, que aprendem desse espaço e são guardiãs, né, desse espaço. Você acha que é possível ter pequenos condados, territórios privados, não no sentido de competir com o Estado, mas privados de gerir a qualidade de vida daquela população? Mas sem dúvida. Tem um livro da Rose Lane, né, The Discovery of Freedom, maravilhoso, mostra isso. As comunidades pequenas funcionam melhor. A vida existe onde? Nas cidades. As cidades têm que ser empoderadas, né? As cidades autônomas da Itália, olha que show que elas foram quando elas tiveram autonomia. Na hora que você engessa, se atrapalha. Então, eu acredito muito no empoderamento da cidade, sim, do município. É que o mundo nunca conheceu esse empoderamento que as cidades, pequenas cidades, estados que existiam, elas normalmente elas eram vítimas do autoritarismo, né? De alguém lá que se tornava o capo daquele espaço. Você acha que existe talvez um caminho regenerativo para essa questão social e meio ambiente, onde você possa ir criando uma responsabilidade? Uma vez tinha um secretário de segurança no Rio de Janeiro, né, que ele falou uma coisa assim, por acaso era gaúcho, ele estava lá e ele viu assim uma desorganização social, e ele diz assim: fico imaginando como é que as pessoas que são daqui ficam vendo, todo dia o cara vai para a sacada e ele vê aquela desorganização, e aquilo é a casa dele. Ele abre a janela, é aquela desorganização, ali tem o esgoto, e ele convive com aquilo, ele não sai para ali como uma pessoa que é daquele lugar e diz assim: como assim? Não pode fazer isso, está estragando, é o meu lugar, né? E ele comentava isso. Você acha que tem porque a gente está aí buscando modelos, né? E porque a gente sempre vai para
gente acabou de ter a COP, né, e tudo mais, esses modelos muito grandões, e aí negociam estados com estados, cada um numa negociação que é de guerra. Ego e guerra, né? Assim, estados brigando por soberanias e outras. É um livro que é meio que o guia do nosso projeto aqui, é Small is Beautiful, do Schumacher, um economista daquele Schumacher College, né, o Satie. Sim. E é meio que a nossa Bíblia. Eles falam que um projeto como esse tem que ser com células autônomas alinhadas por valores, por princípios. E é nisso que eu acredito, em cidades empoderadas, porque você acha que a mãe do garoto de Vladivostok acha mesmo que o país dela está pequeno e que precisa de um pouquinho mais de terra e vai mandar o filho dela lá para a Ucrânia? Não vai, né? Eu morro de vergonha, sabe, dessas guerras. Uhum. Eu falo que se chegasse um disco voador aqui, e aí os caras perguntassem, pô, vocês gastam os recursos de vocês aqui nesse planeta como... Ia morrer de vergonha de falar que a gente gasta para se matar. Eu falo, vai olhar, eu não vou falar. Não. Mas você não vê, há muita gente que vê esse podcast do Brasil Journal é do mundo empresarial, e um pouco assim, o mundo empresarial, esse mundo da realidade, onde o bem feito é parte do princípio de que tem uma realidade a ser... Né, você tem que estar ali sempre movido por uma ambição, por uma estratégia da competitividade, né? E como que você preservou, né, para você estar hoje nessa desconstrução, né, de um caminho que você fez que é natural, é a nossa cultura. Como que você acha que você foi construindo esse small is beautiful, mas ao mesmo tempo isso aqui é small is beautiful e eu entendo o que você está falando, porque é um projeto com um requinte no detalhe, o small não é o irrelevante, o small é muito relevante, né? O small é muita coisa, né? Mas tudo isso é amalgamado por um senso de sonho coletivo, de uma utopia, de um projeto. Esses valores que você está falando, eles têm ali eles são grandiosos. Eu falava com o meu terapeuta, ele até me deu alta, mas falava que é um projeto muito egoísta. Porque o que eu quero aqui? Viver bem. Se os seus vizinhos estão bem, você está melhor. Se os seus amigos estão bem, você está melhor. Então é mais ou menos isso. Um apaixonado pela natureza, querendo só existir bem. E aí percebendo isso, que se a gente conseguir fazer desse território, um território muito uau dentro do que a gente se propõe, eu acho que Deus já fez um grande trabalho aqui, né? Então só faltam ajustes finos. Essa produção de alimentos nossa, tá? Você viu a ameixa que eu te trouxe aqui? Maravilhosa. Para mim aquilo é joia, né? Aquilo é... Não, e saber que você está comendo uma coisa... E a gente quer ir muito bem na gastronomia, quer dizer, eu falo que a gente tem que ser... Eu falo em 10 estrelas Michelin no prazo de 10 anos, não necessariamente com a formalidade de uma estrela Michelin, mas que seja uma gastronomia perfeita nos detalhes, né? Porque é uma parte muito importante da nossa existência, né? E o resto é a gente se tratar bem, se cuidar bem, né? Quer dizer, é o básico, né? A gente está aqui num espaço lindo e tem aqui umas obras de arte maravilhosas que vieram lá dos Estados Unidos. Conta como que isso chegou aqui e como que isso foi agregado. Eu acho que é parte desse projeto, assim, as pessoas vão chegando aqui, vão conhecer. Como que isso veio parar aqui? Porque eu vi elas na Califórnia. E aí, por acaso, eu estava perdido de carro no ateliê da artista. Karen, né? E aí mandei um e-mail, ela não me respondeu, acho que uns 6 meses depois ela respondeu, coisa de artista eu já tinha esquecido também. E aí eu estava voltando lá, eu falei, então eu vou aí. E aí falei que eu queria comprar 2, aí ela falou, é uma família, eu não posso separar. E aí eu falei, tá, então eu compro. Aí ela, mas eu quero ver antes o lugar, para ver se o lugar merece a minha arte, meus filhos, né? E ela já voltou aí umas 10 vezes, se amarrou.
E o interessante é que é feita, eu li um livro sobre reciclagem e diz que que essa arte seria mais do que uma reciclagem, seria um upcycle, porque transforma lixo, né, sucata num produto mais nobre em arte, né? E certamente é minério de ferro que saiu aqui das minas um dia, teve algum protagonismo pelo planeta e voltou sob forma de arte, né? E Olha, eu não imaginava o efeito que faz, mas as pessoas gostam. são posições espirituais, assim, São, ritualísticas, assim, né? é, Diversas. é. É interessante esse. Quais são os valores que você construiu aqui o projeto Ibit tem? São 5 valores. São 5, dois que a gente faz muita questão, esses dois a gente não abre mão, que é o tratar bem o outro e o fazer bem feito. E os outros 3 são generosidade, gratidão e espiritualidade, que a minha mãe sugeriu. Tá aqui. Esse espaço é um pouco. Vivo viajando pelo planeta, tentando buscar inspiração. Em todo lugar que eu vou, eu vejo alguma coisa, algum aprendizado, né? Então, certamente, Isso aqui vai ser inspiração. pode ser que seja para alguém também. É lógico que cada região é uma região, cada pessoa é uma pessoa, mas eu prego muito essa coisa da gente tentar ser bons ancestrais, né? Quer dizer, eu acho que, na minha opinião, nós humanos estamos flertando com a distopia, com Mad Max. Pode já estar voando ogiva nuclear, a gente não sabe. Se o vírus da Covid tivesse tido aí o dobro da letalidade, Sim. as grandes metrópoles viram caos de um dia para o outro. A gente está até preparando o território para isso, para sobrevivencialismo, ter uma ferraria, essas coisas todas. Não custa. Espero que eu esteja errado, mas eu acho que esse flerte está se intensificando, né? E o que você diria para os empresários que são essa cabeça incrível, porque eles não estão dentro de uma estrutura, né, que é muitas vezes a estrutura pública e tudo mais, eles têm essa agilidade, essa inteligência. O que você diria para esse público em termos desse, né, de poder fazer esse caminho onde a qualidade deles não é nada um plano moral nem nada, mas um cuidado com a sua própria qualidade que pudesse ser regenerativo, que pudesse ter essa mesma qualidade. Você acha que isso é um modelo para o mundo empresarial? Eu acho que o pensar sobre isso, eu acho, né? Porque pensar sobre isso é pensar sobre o futuro da nossa espécie. Eu sou um apaixonado pela nossa espécie, que é meio egoísta também, né? Mas Sim. a gente está no planeta há 300 mil anos. Acho que foi o Marcelo Gleiser que falou que os dinossauros ficaram 150 milhões e não escreveram um poema, não fizeram um avião, né? Quer dizer, a gente é muito especial. Está se portando meio mal, eventualmente, porque a gente é um recém-nascido, né, em termos de história. Mas eu espero que a gente tome juízo, eu acho que a gente tem tudo para. E passa por contar histórias diferentes, por repensar rituais, né, que a gente gosta muito dos rituais. E aí eu não sei contar história, eu tento existir de uma forma legal aqui e gosto de provocar os contadores de história, né? Mas é muito bonito esse sistema que vocês têm aqui, em que os projetos são esse projeto de um tempo longo. Uhum. A gente sente isso aqui, então assim, tem um projeto de fazer um espaço, né? Depois, quando aparecer, se estiver, e fazendo isso gradualmente, né? Tem um ritmo aqui. Tem um livro, Paul Hawken, um livro sobre Regeneration, um livro muito bom. E eu cito muito o livro porque eu me sinto assim, eu gosto de citar os livros porque não sou eu li dele. Ele fala que o problema dos ambientalistas é que não sabem como comunicar porque falam o óbvio para nós, e nós somos emoção, nós somos animais, a gente
tem lampejos de racionalidade, mas então a arte, por exemplo, ajuda a tocar o coração das pessoas para essa causa maior que é a causa da humanidade. Mas eu acho que é muito interessante, inovador, essa ideia de você poder se filiar a um empreendimento que tem esse tempo de 2000 anos. Sim, sim. Porque daqui a 2000 anos, ninguém vai lembrar mais de ninguém, nenhum de nós aqui. Né? Mas assim, esse projeto daqui a 2000 anos, se não tiver nenhum grande cataclisma e tudo mais, ele se manifesta por alguma coisa, né? Tem uma perenidade, né? O que você acha que isso tem? Eu acho que essa capacidade de... Porque essa é uma mudança gigantesca. Sair do ritmo em que a gente quer ver as coisas acontecendo, né, que é o ritmo empresarial, de empreender, e poder empreender por coisas que estão associadas a bens dessa grandeza e desse nível de ritmo em que as coisas são muito lentas. O que eu acho que o que mais protege esse projeto hoje e que mais vai proteger no futuro, sem dúvida, é o tecido social, são as pessoas envolvidas hoje com o projeto, né? Os moradores daqui, o pessoal do entorno que trabalha aqui. Eu quero muito essas pessoas incluídas, então logo o projeto deixe de ser deficitário. A ideia é fazer um fundo imobiliário, uma tokenização, para que as pessoas simples daqui possam, todo final de semana, comprar um pedaço da catedral que eles ajudaram a erguer, né, do território deles. Sugiro para você também, que eu acho que vai ser um negócio que vai durar mais do que qualquer ação de banco, ação de empresa, de tecnologia. Esse aqui é real, né? E a gente tem vários planos para cá, quer dizer, a ideia é, com essa tokenização, fazer uma pulverização da propriedade também, o dinheiro ser doado eventualmente para uma fundação que vai tentar fazer daqui a Davos da regeneração do planeta, sem problema nenhum. Se tiver um monte de cidade fazendo muito melhor do que a gente vai para lá se inspirar, a gente vai ficar muito feliz. E a gente imagina até que no ano 200, 300 desse projeto, a gente nem tenha que falar de cuidar do planeta, porque a gente já reverteu isso e ele está muito bem cuidado. Mas hoje, na visão do nosso território aqui, é uma coisa urgente a ser feita. E você tem um projeto muito bonito, assim, tem vários lugares aqui muito inspiradores, né? Além das casas onde a hospedagem acontece, cada casa tem um universo ali, às vezes inspiradas em personagens, né? Mas tem um projeto que você comentou comigo, que é a ideia de fazer uma peregrinação em torno da figura de Spinoza, que tem um lugar espetacular aqui, onde você pegou uma porta, né, uma porta antiga de uma igreja, etc., que está no cume de uma montanha aqui, aberta lá com o horizonte ali, um lugar espetacular para quem estiver vindo aqui. E esse personagem do Spinoza, assim, que você imagina nesses inúmeros projetos que vocês têm, de tornar esse lugar aqui, dar a ele um valor humano, um significado, um sentido para ele? Fala um pouquinho desse... Pois é, eu sou um fã de Spinoza. Dizia que se a gente não consegue ver Deus na natureza, no sorriso de uma criança, a gente não vai achar ele em nenhuma dessas construções que a gente teria feito para ele, né? E ali realmente ela dá para o planeta, né? Para o leste, onde o sol nasce, onde nasce uma lua maravilhosa, né? Então é um topo de morro, para exato tocar o coração, né? E quanto mais gente a gente trouxer para a natureza, porque você estava comentando, falando dos indígenas que viviam na natureza, na realidade nós, até um segundo atrás na nossa história, ou um milionésimo de segundo atrás, a gente estava na natureza. Os nossos avós, nossos bisavós, né? O planeta vivia no campo até 100 anos atrás. De repente, se aglomerou em cidades, e essas aglomerações nem sempre são tão saudáveis, né?
Mas que mensagem você daria às pessoas, assim, em termos de tentar fazer uma virada, né? Que você acha que poderia ser para elas? Eu acho que muita gente gostaria de encontrar inspiração para poder estar engajado em alguma coisa menos destrutiva. Como eu falei, eu acho que a gente está flertando com uma distopia. A gente, por outro lado, tem recursos para virar isso, temos que contar uma história diferente. Eu acho que se as pessoas se identificam com esses valores que são muito básicos, muito simples, é se unir a gente, né? Tentar fazer essa revolução no planeta. Cada um só pode mudar ele mesmo, né? E se cada um mudar um pouquinho, eu acho que a gente muda muito a trajetória dessa espécie tão especial que talvez, segundo Marcelo Gleiser também, esteja aí única no universo, né? Olha a nossa responsa, né? 99% dos animais que já existiram nesse planeta se extinguiram. A gente, a princípio, tem 1% de chance. Vamos trabalhar bem esse 1%, né? E aí, a gentileza, ela é inspirada pela hospitalidade e a qualidade é inspirada pela natureza? Eu acho que a natureza ensina a gentileza também. Quando eu pego emprestado naquela ameixeira aqueles frutos, né? Quer dizer, ensina gentileza, ensina generosidade, né? E a hospitalidade também, né? E a arte também, né? A arte ajuda a tocar o coração das pessoas e trazer para, né? Então a gente quer ter muita arte também no projeto. Não necessariamente obras de arte, mas um músico, né? uma peça de teatro. Isso a gente quer ter aqui, né? Eu acho que é parte da humanidade. Isso também, né? O vilarejo ali tem um pianista maravilhoso, tem ali o tempo todo a evocação da questão da arte, da qualidade, do que o ser humano consegue produzir. Fica aqui um convite para as pessoas conhecerem. Muita gente já conhece, já teve gente muito chique passando por aqui, querendo conhecer, ouvindo boca a boca, né, sobre esse projeto. Fica aqui o convite para vocês conhecerem mais do projeto IBIT, né, que é uma área incrível, e constatar essa possibilidade distópica, né, de usar esses recursos tão simples, né, tentar virar a chave aqui da nossa espécie. Temos um desafio bom. E por outro lado, temos que estar muito gratos de estar tendo a oportunidade de existir no melhor momento da história da humanidade, na minha opinião, né? Então, celebrar a vida. A gente tem que estar muito grato. Estamos num planeta raríssimo, talvez único. Olha, que planeta. Dos outros que você já viu foto assim, você muda. Horroroso. Não, horroroso. Aqui mesmo, né? Não tem uma cachoeira. Se tiver uma cachoeira, ela te mata. Agora está fresquinho, vamos passear, está 200 graus só. Pô, não dá, né? Exatamente. É aqui mesmo. Pô, torcendo muito e junto aí de alguma forma, inspirado aqui por esse projeto, te agradecer muito, Renato, aí por essa conversa. Eu é que agradeço muito. E mais uma vez, eu estou aqui em nome da turma toda que trabalha aqui. Tem muita gente fazendo um trabalho muito legal. Eu sou muito grato por poder ser parte do grupo. Maravilha.